Ontem eu te deixei com uma pequena frase, mas talvez uma das mais difíceis de dizer. Eu preciso de ti. E talvez tu tenha sentido alguma coisa só de ouvir isso, né? Talvez um desconforto, uma resistência, uma vontade de dizer: ah, mas eu não preciso de ninguém. Será? Ou será que tu aprendeu que precisar era algo perigoso demais? Porque para muita gente dizer eu preciso de você é mais difícil do que dizer eu te amo. Mais difícil do que dizer eu errei. Mais difícil do que dizer me perdoa. Porque dizer eu preciso expõe um lugar muito específico. O lugar de falta. O lugar onde tu não dá conta sozinha. O lugar onde tu não tá no controle. O lugar onde o outro pode chegar, mas também pode não chegar. E esse é o risco. Enquanto tu não pede, ainda existe uma fantasia de que tu pedisse, talvez receberia. Mas quando tu pede, a resposta vem. E ela pode ser um sim, mas também pode ser um não. E para quem carrega feridas antigas, o não parece apenas uma resposta, ele parece uma confirmação. Uma confirmação de que pedir foi demais, de que precisar foi errado, de que o que tu queria não era para ti, de que tu deveria mesmo ter continuado se virando sozinha. Por isso, tanta gente prefere sinalizar ao invés de pedir, prefere suspirar, prefere esperar que alguém perceba, prefere dizer tá tudo bem, com uma cara de que não tá tudo bem, torcendo para que o outro decifre. Porque pedir diretamente exige uma coragem que pouca gente aprendeu a desenvolver. E hoje nós vamos olhar para isso, com consciência emocional, com maturidade espiritual e com uma honestidade que esse tema merece. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Se essa reflexão fizer sentido para ti, aproveita para se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Nos episódios anteriores da série, nós falamos sobre honestidade, armadura, solidão, diferença entre força e rigidez. Hoje nós chegamos a um ato muito concreto da vulnerabilidade: pedir. Pedir ajuda, cuidado, presença, pedir apoio. Pedir aquilo que tu precisa sem transformar a tua necessidade em piada, indireta ou um silêncio pesado. Esse é o episódio 5 da série, O Poder da Vulnerabilidade. E hoje a pergunta é: por que é tão difícil dizer eu preciso de você? Queridão, queridona, existe uma forma muito comum de tentar ser cuidada sem precisar pedir diretamente. E ela aparece de vários jeitos. A sugestão indireta: nossa, hoje foi pesado. Esperando que alguém pergunte: o que aconteceu, mulher? Aquele suspiro no momento certo. O silêncio carregado. A frase: não, tá tudo bem. Mas aquele tom que claramente diz: não tá tudo bem. Aquela insinuação: ai, como seria bom se alguém me ajudasse com isso. O fazer tudo sozinha com uma frustração visível. A espera de que alguém perceba, que alguém adivinhe. O esperar que alguém chegue antes que tu precise pedir. E eu quero dizer uma coisa muito importante aqui. Isso nem sempre é manipulação, muitas vezes é proteção. É uma tentativa de ter a necessidade atendida sem correr o risco de pedir. Porque pedir coloca a necessidade no mundo, entende? Tu tá dando nome, tu tá dando forma. Tu tá fazendo o outro saber. E quando o outro sabe, ele pode responder. Ou não. Então a pessoa vai criando caminhos indiretos. Ela deixa pistas, ela fica dando sinais, ela espera que o outro leia a necessidade dela, que ela seja percebida. Mas existe um preço muito caro nisso. Quando tu não pede diretamente, tu nunca sabe
se foi realmente atendida. Tu nunca sabe se o outro escolheu cuidar ou ele apenas está reagindo ao peso do teu sinal. Tu nunca sabe se ele te viu ou se ele de fato só decifrou o código. E isso, meu amor, mantém uma insegurança muito grande no ar. Porque o cuidado que vem depois de um sinal não descansa do mesmo jeito que o cuidado que vem depois de um pedido claro. O pedido direto, ele é arriscado, mas ele também é muito libertador. Porque ele tira a necessidade do escuro. Pedir diretamente exige 3 coisas ao mesmo tempo. E talvez por isso seja tão desafiador. A primeira coisa é acreditar que a tua necessidade é legítima. Que tu não está sendo demais, que não é um peso, tu não está sendo inconveniente. Isso é muito importante. Que tu não precisa ficar se desculpando por precisar de ajuda. Ok? A segunda coisa é confiar minimamente no vínculo. Confiar que aquela pessoa a qual tu está pedindo, naquela relação, pode receber o teu pedido. Que existe algum tipo de segurança nesse vínculo. Que existe espaço. Que existe possibilidade de acolhimento. A terceira coisa é aceitar que talvez venha um não. E continuar inteira depois disso. E essa é a parte mais difícil. Porque para quem aprendeu que pedir era perigoso, o não é algo circunstancial. Ele parece existencial. Ele não soa como eu não posso agora. Ele soa como tu não importa. Percebe? Ele não soa como eu não tenho condições de te dar isso agora. Ele soa como tu não deveria nem ter me pedido isso. Tu não merece receber. Percebe? A ferida transforma uma resposta em sentença. E por medo dessa sentença, muita gente para de pedir. Só que quando tu para de pedir, tu não para de necessitar. E a necessidade, ela vai continuar aí existindo. Só que agora, meu amor, ela vai ficar escondida. E a necessidade escondida, meu amor, vira mágoa. Vira uma cobrança silenciosa, ressentimento. E tu vai te distanciando das pessoas. Vira aquela frase interna: eu sempre faço tudo por todo mundo, mas ninguém faz nada por mim. Já te pegou pensando nisso? E eu tenho uma coisa para te dizer, meu amor. Talvez ninguém faça por ti, porque ninguém sabe que tu precisa. Ou talvez até saiba, mas ela não saiba como chegar em ti. Porque tu ensinou todo mundo a acreditar que tu te vira sozinha. E quem sempre se vira, raramente é perguntado se precisa de ajuda. E isso dói, mas liberta perceber. Em Marcos 5, existe uma mulher que sofria, havia 12 anos de um fluxo de sangue, lembra? 12 anos. E ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, enfim. Tinha tentado, buscado e tinha piorado. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela se aproximou. Mas ela não foi pela frente. Ela não foi olhando nos olhos. Ela não chegou dizendo: Jesus, eu preciso de ajuda. Ela foi por trás, no meio da multidão. E ela tocou a borda do manto. Foi um pedido silencioso. Um pedido com medo, um pedido quase escondido. Um pedido feito por alguém que queria receber, mas talvez ainda não conseguisse aparecer inteira. E Jesus percebe. Ele para e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? A mulher poderia ter continuado escondida, poderia ter levado a cura sem se revelar, poderia ter desaparecido da multidão, mas a Bíblia diz que ela veio com medo e tremendo, não foi confiante, plena, segura, ela foi com medo e contou a verdade, a doença, a busca, o toque, o medo. Ela expôs a necessidade e Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Filha. Ai. Faz um quentinho no coração, não faz? Essa palavra é tudo. Ele não chamou ela de invasiva, de inconveniente. Ele nem repreendeu ela pelo pedido. Ele chamou ela de filha. E talvez essa cena, meu amor, nos ensine algo muito bonito. O pedido não precisa ser perfeito para ser real. Às vezes ele vem com medo, vem tremendo, vem tortinho. Às vezes vem por trás, porque pela frente ainda parece assustador demais, mas quando ele é verdadeiro, ele já é um começo.
Vulnerabilidade no pedir não é sobre pedir de qualquer jeito, para qualquer pessoa, a qualquer custo. Isso não é maturidade, isso é ausência de discernimento. Vulnerabilidade no pedir é reconhecer a necessidade com uma honestidade e buscar uma maneira possível de expressar ela. Às vezes o pedido vai ser direto, eu preciso de ajuda, ok? Eu preciso que tu me escute, eu preciso de companhia, eu preciso que tu esteja mais presente, eu preciso que tu me diga a verdade. E às vezes ele vai sair pequeno, com a voz baixa, com medo, em meio às lágrimas, com frases incompletas e tudo bem. O que importa é que ele seja real, porque existe algo que só se aprende pedindo, meu amor. Nem todo não, meu amor, é rejeição. Às vezes é limite, é um momento, é uma indisponibilidade, é às vezes até a incapacidade do outro. Às vezes, meu amor, é apenas um não para aquele pedido, naquele formato e naquele dia. E isso, meu amor, não define o teu valor. Não define se tu merece, não define se tu é amável, não define se a tua necessidade, inclusive, é legítima. O não do outro não pode ser automaticamente transformado numa sentença sobre ti. Isso é consciência emocional. E maturidade espiritual é lembrar que a tua fonte não é uma pessoa. Pessoas podem participar do cuidado, mas eles nunca vão poder ocupar o lugar de Deus. Por isso, pedir aos outros não é idolatrar o outro, é humanizar o vínculo e levar a Deus o que o outro não consegue dar também. É parte da maturidade. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pede. Busca, bate. São verbos ativos, né? Deus não está dizendo para nós assim, ó, espera que alguém percebe, sinaliza que alguém vai adivinhar, engole até passar, finge que não precisa. Meu amor, o que ele está nos dizendo? Qual é a orientação? Pede. E isso, vamos lá, é muito forte, porque Deus transforma a necessidade em convite. Ele nos ensina que pedir não é vergonha, pedir é movimento, é abertura, é caminho. E existe uma progressão nesse texto: pedir, buscar, bater. Como se houvesse uma persistência saudável, entende? Não é uma cobrança desesperada, mas uma disposição de continuar se movendo. De não desistir da própria necessidade só porque uma resposta não veio como tu esperava. Talvez tu tenha parado de pedir porque uma vez veio um não. Talvez porque várias vezes vieram não. Talvez porque veio de um jeito que doeu. Mas, meu amor, hoje Deus talvez esteja te chamando a reaprender. Não a exigir nada. Não é depender cegamente, mas pedir com verdade. Porque uma necessidade que nunca é nomeada, dificilmente ela vai ser acolhida pelo outro. Pedir é um dos atos mais corajosos da vulnerabilidade. Porque pedir exige reconhecer que tu precisa. Exige acreditar que a tua necessidade, ela é legítima, ela é real, ela é válida. Exige confiar que o vínculo com o outro talvez possa sustentar esse pedido. Ele dá conta. E também exige aceitar que pode haver um não, mas sem transformar esse não numa sentença. Se tu é merecedor ou não é merecedora de algo. O pedido, meu amor, não precisa ser perfeito. Ele pode vir com medo. Tu não precisa estar totalmente pleno e confiante. Pode vir tremendo. Só que seja real, meu amor. Porque aquilo que tu não pede continua existindo, mas fica sozinho aí dentro de ti. Então hoje eu quero te propor um exercício muito concreto. E na primeira parte eu quero que tu pense nas últimas semanas e responde. Onde eu sinalizei silenciosamente, em vez de pedir ajuda claramente? Onde eu esperei que as pessoas adivinhassem o que eu estava necessitando, querendo, sentindo? Onde eu disse, tá tudo bem, mas eu queria que alguém percebesse que não estava? Vai escrevendo.
Onde eu fiz tudo sozinha, esperando que alguém oferecesse ajuda. Onde eu fiquei magoada por algo que eu nunca pedi de maneira clara. Escreve 1, 2, 3 situações. Lembra, meu amor, não existe nenhum tipo de julgamento. Isso é só teu. Só traz à tona, tá? E depois eu quero que tu escolha uma das situações e escreva assim. O que eu realmente precisava nesse momento foi... Se eu tivesse pedido diretamente, eu teria dito. E eu quero que tu escreva o pedido de um jeito mais simples possível. Eu não quero justificativa, não tem pedido de desculpa e não tem discurso. Apenas, eu preciso de... Tanana. E a terceira parte desse exercício, eu quero que tu pense em uma necessidade tua real. E atual, tá? Vamos focar sempre no dia de hoje. Algo que tu tá carregando agora. E eu quero que tu escreva como seria um pedido possível. Não perfeito, tá? É possível. Com quem esse pedido poderia ser feito? De que forma? Quando? E se ainda não for seguro fazer esse pedido para alguém, tu consegue levar ele primeiro para Deus? Mas eu quero que tu leve em forma de pedido, tá? Não é uma indireta. Não quero uma frase bonita. Simples assim. Pai, eu preciso... E eu quero que tu observe o que acontece dentro de ti ao dizer isso. Vamos à nossa oração. Pai, hoje eu te entrego a nossa dificuldade de pedir. A vergonha de precisar de ajuda. O medo de receber um não. A dor de tantas vezes nós termos pedido e não termos sido acolhidos. Nos ensina, Pai, a amadurecer emocionalmente para reconhecer as nossas necessidades sem culpa. E também amadurecer espiritualmente, para que nós possamos levá-las, Pai, à Tua presença com verdade. Obrigada, Papai, porque o Senhor nos ensina a pedir. Obrigada, Papai, porque o Senhor recebeu a mulher que veio com medo e tremendo. Obrigada, porque o pedido imperfeito também pode ser encontrado pela graça. Que cada pessoa que ouvir esse episódio encontre coragem para nomear uma necessidade, umazinha só. Que possa parar de sinalizar e comece a aparecer. Que possa pedir sem transformar o resultado numa sentença sobre o próprio valor. E que mesmo diante de um não, continue sabendo: a minha necessidade é legítima. O meu valor permanece. Eu posso pedir. Nos dá discernimento, Pai, para não sangrar um tanque de tubarões. Que nós possamos conhecer as pessoas que estão do nosso lado e aquelas às quais nós podemos nos vulnerabilizar com consciência. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona, tu não precisa pedir com perfeição. A mulher do fluxo de sangue, ela não chegou impecável. Ela chegou com muito medo. Tinha muito julgamento naquele momento. E isso foi suficiente. E talvez o teu pedido também saia assim, com medo, com uma voz baixa, tomada de julgamento. Inclusive com arrependimento, com vontade de desdizer. Mas isso tudo é real, meu amor. E talvez isso já seja vulnerabilidade. Parar de esperar que adivinhe o que tu precisa, o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo. Parar de transformar tua necessidade em indireta, meu amor. Parar de se ressentir pelo que nunca foi pedido. E começar a dizer com verdade: eu preciso. E se durante esse episódio tu percebeu que tu tem dificuldade de pedir, de reconhecer necessidades, ou de se permitir receber cuidado, eu quero te apresentar o ponto de clareza. É uma devolutiva personalizada em áudio, onde eu acolho o teu momento com um olhar terapêutico, sistêmico e espiritual, te ajudando a enxergar aquilo que talvez seja difícil ver sozinho. Às vezes tu não precisa continuar esperando que alguém adivinhe. Tu precisa entender o que é tão difícil pedir. E se isso fez sentido pra ti, me chama no direct do Instagram com a palavra
clareza, que eu te explico como funciona o ponto de clareza, te envio todas as informações. E amanhã nós vamos continuar com a série, falando sobre o maior ato de vulnerabilidade da história. Deus se fez carne, porque o amor mais profundo não se protege à distância, ele aparece. Eu desejo que o teu dia seja lindo. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante, me ajuda muito aqui, certo? Fica bem, que teu dia seja lindo. Te vejo amanhã. Beijo!